Queridos amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu aqui novamente para trazer um comentário bíblico com o propósito de abençoar a sua vida nesses dias aí que nós estamos vivendo. Queridos, temos comentado o livro de Daniel e hoje nós já estamos aí no capítulo de número 8. E eu quero convidar você a me acompanhar aqui nesses breves comentários que serão feitos. Vou ler aqui um versículo e logo em seguida comentamos aí todo o capítulo de maneira bem precisa e objetiva. O versículo de número 19 do capítulo 8 vai nos dizer assim, queridos. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela exercerá no determinado tempo do fim. Queridos, o capítulo de número 8 do livro de Daniel apresenta um conflito que irá acontecer. Eu digo irá porque Deus, ele mostra para Daniel, em sonho, em visões, o que aconteceria no futuro. E o futuro que Deus está mostrando para Daniel é um conflito entre o Império Medo e Persa, que assumiria o poder após o governo babilônico, contra o império que estaria em ascensão, que é o Império Grego, sob o comando de Alexandre o Grande. Deus apresenta a visão a Daniel e nessa visão, cada um desses impérios, como vai dizer o próprio capítulo de número 8, são representados por um determinado tipo de animal. A Média e a Pérsia representado por um e a Grécia apresentado por outro. E no conflito dessa visão que Daniel teve, o Império Grego, ele vencia o Império Persa. E quando esse império vencedor estava no auge do seu poder, o seu líder vai ser morto ou vai morrer. E nós sabemos pela história que Alexandre o Grande, que foi um imperador grego, ele vai morrer de uma forma até mesmo jovem. Ele tinha cerca de 32 para 33 anos quando ele morreu. Sendo assim, nós temos um império que está no auge do seu poder, das suas conquistas, sem agora o seu líder maior. Esse império vai ser dividido entre 4 generais que serviam a Alexandre o Grande. Cada um deles vão dominar sobre determinadas regiões que já haviam sido alcançadas naquela época. E tudo isso é mostrado, toda a história que aconteceria é mostrado a Daniel por meio do sonho. Inclusive os 4 generais que assumiriam o poder após a morte de Alexandre o Grande. Então Deus mostra a Daniel aquilo que aconteceria, que hoje a nossa própria história registra como acontecimentos passados. E Deus ainda mostra a Daniel agora, não simplesmente em caráter histórico, mas em caráter profético. Deus mostra a Daniel que desses 4 governos que se levantaram do Império Grego, se levantaria alguém que no futuro viria e dominaria sobre a humanidade. E nós entendemos pelas profecias bíblicas que se trata do anti-Messias, o anticristo que se levantará sobre a terra e que estabelecerá um governo para dominar sobre toda a humanidade. Isso é um contexto profético da visão de Daniel. E isso, queridos, acontecerá em um determinado tempo do fim, como diz a palavra do Senhor. Quando chegar o tempo do fim, esse governante se levantará com esse mesmo propósito de dominar toda a humanidade. E Deus mostra isso para Daniel. E qual o comentário que eu quero tecer em cima desse capítulo de número 8? Queridos, veja bem, quando Daniel teve essas visões, quem dominava o mundo eram os babilônicos. Não era nem mesmo os persas, quanto mais os gregos. Então eu vejo aqui que Deus, na sua onisciência, a sua capacidade de ver o futuro, ele está mostrando a Daniel o que aconteceria na história da humanidade. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele não é pego de surpresa por nada que acontece. Ele sabe, conhece todas as coisas. Por isso que ele estava mostrando para Daniel e com precisão tudo o que Deus mostrou aconteceu. E aquilo que é em caráter profético ainda
acontecerá. Então eu gostaria de dizer para você, queridos, que você não ficasse com medo das coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo. Que você não ficasse com seu coração sobrecarregado de preocupação, porque Deus, querido, Ele conhece tudo o que vai nos acontecer. E uma vez que Ele conhece, querido, eu creio que Ele nos capacita a viver tudo aquilo que poderá vir a acontecer. Nós estamos vivendo aí os dias em que está acontecendo uma pandemia sobre o mundo. Isso não é surpresa para Deus, Ele já sabia que isso ia acontecer. Mas, queridos, eu creio que Deus é suficiente poderoso para nos guardar, para nos proteger. Ele é suficiente poderoso para suprir as nossas necessidades que virão aí nesses dias. Eu estou dizendo para você não ficar com medo do futuro, para você não ficar com medo do que vai acontecer, para você não ficar aí receoso, trazendo problemas sobre a sua vida, problemas psicológicos, problemas, querido, de preocupação, de ansiedade. Não fique com medo. Deus mostrou para Daniel o que aconteceria e até acerca de acontecimentos do fim, porque Ele tem o domínio, querido, sobre toda a humanidade. O propósito de Deus, querido, é de nos fazer triunfar sobre todo o mal. O propósito de Deus, querido, é de nos fazer vencer todas as dificuldades. Ele não nos promete ser isentos de problemas, de aflições, mas a presença dele, querido, irá trazer paz ao nosso coração. Então, em meio a tudo que está acontecendo e em meio a tudo que poderá vir a acontecer, eu quero te convidar, querido, a entregar nas mãos do Senhor e a descansar o seu coração. E por que eu posso confiar nesse Deus? Porque esse Deus, querido, Ele é verdadeiro. Ele se importa com a gente. Mas e se o pior acontecer, Valdeir? Eu acredito que Deus irá nos sustentar, irá nos dar capacidade de superar as dificuldades que irão vir. Deus é Deus de milagre, querido. Eu creio que em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, Ele fará grandes milagres na nossa vida, com o propósito de abrir os nossos olhos para a verdade, com o propósito de que aqueles que estão incrédulos, eles venham a crer e a se converter ao Evangelho de Cristo. Queridos, nós temos esperança, a nossa esperança é o nosso Deus. Os tempos do fim, querido, virá sim aflições sobre a terra, mas nós estamos certos de que Deus, querido, tem o domínio e o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Por isso, não fique preocupado com o que vai acontecer ou com o que está acontecendo. Tudo está exatamente aonde deveria estar, no controle de Deus, no controle daquele que nos sustenta. Ele não diz que nós não iremos chorar, mas Ele diz que as nossas lágrimas serão colhidas, querido. Ele não disse que nós não iríamos sofrer, mas Ele disse que Ele estaria conosco. Então confia em Deus. O Deus que mostrou a história antecipadamente para Daniel. Ele é poderoso para mostrar antecipadamente a história da humanidade. Será que Ele não é poderoso para te sustentar em meio às dificuldades? Eu digo que sim, queridos. Deus é poderoso para sustentar a sua vida, independentemente de como o futuro se mostra. Amém? Queridos, eu deixo aqui um abraço, esse é o nosso comentário de hoje. Espero ter alcançado aí o seu coração e gostaria de pedir que você estivesse aí compartilhando os vídeos para que possamos alcançar mais pessoas. Deus te abençoe e querendo Deus, querido, até o nosso próximo comentário no capítulo de número 9. Um abraço, Deus abençoe você em nome de Jesus.